Você já se perguntou por que algumas pessoas permanecem serenas mesmo diante das maiores tempestades da vida? E se eu te dissesse que existe uma filosofia milenar capaz de transformar a forma como você lida com o sofrimento, o fracasso e até a morte? Epicteto, um escravo que se tornou mestre de imperadores, descobriu o segredo para a liberdade interior. O que ele sabia que a maioria das pessoas ainda ignora? Prepare-se, isso pode mudar tudo. Seja bem-vindo ao Reflexão Estoica, o canal onde exploramos os ensinamentos dos grandes filósofos para aplicar na vida real. E hoje vamos mergulhar na sabedoria do estoico Epicteto para entender como o estoicismo pode transformar nossa maneira de pensar e agir. Epicteto não nasceu em berço de ouro. Pelo contrário, nasceu escravo e viveu boa parte de sua juventude sob o domínio de outros. Mas foi justamente nesse cenário de dor, limitações e humilhações que ele desenvolveu uma das filosofias mais poderosas da história. O estoicismo prático, aquele que não se aprende nos livros, mas na experiência crua da vida. Ele acreditava que não somos perturbados pelas coisas em si, mas pela opinião que temos sobre elas. Essa ideia simples, mas profunda, é capaz de libertar qualquer um que esteja preso a emoções negativas, traumas ou frustrações. Imagine alguém que perdeu tudo, família, trabalho, saúde, mas ainda assim consegue sorrir e seguir em frente com dignidade. Parece impossível, Epicteto dizia, o que está fora do seu controle não pode te ferir. Mas a sua reação a isso, sim. O que torna Epicteto tão inspirador é que ele não falava como um teórico distante da realidade. Ele viveu o sofrimento, conheceu a opressão, mas decidiu não ser vítima. Ele escolheu a liberdade interior e ensinou que a verdadeira felicidade não está no que temos, mas em como reagimos ao que nos acontece. Neste vídeo, vamos mergulhar nos ensinamentos mais impactantes de Epicteto, entender como aplicar isso no dia a dia e, acima de tudo, despertar a força estoica que já existe dentro de você. Epicteto nos faz refletir sobre uma questão essencial: o que realmente está sob nosso controle? A maioria das pessoas vive tentando controlar o incontrolável. O comportamento dos outros, o clima, o futuro, a opinião alheia. Mas Epicteto nos convida a virar a chave. Concentre-se apenas no que depende de você, seus pensamentos, suas ações, suas escolhas. Ele dizia: não procure que as coisas aconteçam como você quer, mas queira que elas aconteçam como elas acontecem, e você será feliz. Essa frase não fala de conformismo, mas de sabedoria. Quantas vezes você já sofreu por algo que não podia mudar? E quantas vezes perdeu a paz tentando convencer alguém a agir do seu jeito? Epicteto nos mostra que isso é uma prisão emocional, e o estoicismo é a chave que abre essa cela. Uma pergunta para você refletir. Hoje, o que tem tirado sua paz? É algo que está sob seu controle ou não? Epicteto diria: se não está sob seu controle, liberte-se disso agora. Curiosidade estoica. Epicteto viveu parte da vida com uma perna aleijada. Alguns relatos dizem que seu antigo senhor teria quebrado sua perna durante um acesso de fúria. A resposta de Epicteto? Fria, calma e estoica. Você vai quebrá-la. E veja, ela está quebrada. Simples assim. Nenhum desespero, nenhuma raiva, apenas aceitação da realidade como ela é, sem drama, sem vitimismo. A resposta de Epicteto? Fria, calma e estoica. Você vai quebrá-la. E veja, ela está quebrada. Simples assim, nenhum desespero, nenhuma raiva, apenas aceitação da realidade como ela é, sem drama, sem vitimismo. Essa postura revela o coração do estoicismo. A liberdade interior é invencível. O corpo pode ser escravizado, a mente jamais. Aplicação prática.
Pense agora em uma situação que te frustra. Pode ser um relacionamento difícil, um problema financeiro, uma insegurança pessoal. Epicteto te faria essa pergunta: você tem controle direto sobre isso? Se a resposta for não, então não deixe isso te dominar. Se a resposta for sim, então haja com virtude, coragem e clareza. Essa divisão simples, o que depende de mim e o que não depende, é o mapa do tesouro da tranquilidade interior. Se a resposta for não, então não deixe isso te dominar. Se a resposta for sim, então haja com virtude, coragem e clareza. Essa divisão simples, o que depende de mim e o que não depende, é o mapa do tesouro da tranquilidade interior. É como ter um escudo invisível que protege sua mente das tempestades externas. Epicteto e o poder da mente treinada. Para Epicteto, a mente era como um músculo e precisava ser treinada todos os dias. Ele acreditava que o sofrimento não vinha dos fatos, mas da forma como interpretamos esses fatos. Um exemplo moderno disso seria duas pessoas que perdem o emprego. Uma entra em desespero, sente-se derrotada, entra em depressão. A outra vê a situação como uma oportunidade de recomeço, crescimento e transformação. Mesmo evento, reações completamente diferentes. Epicteto diria que a diferença está na mente treinada. Uma provocação. Você está treinando sua mente ou apenas reagindo ao mundo como ele vem? Você está no controle das suas emoções ou está sendo controlado por elas? Epicteto nos desafia a sermos filósofos na prática e não apenas espectadores da vida. O estoicismo, para ele, era mais do que sabedoria, era ação. Se você está gostando dessa reflexão, prepare-se, porque no próximo bloco vamos mergulhar mais fundo nos ensinamentos centrais de Epicteto. Como lidar com a dor emocional, como alcançar a liberdade, mesmo vivendo em um mundo caótico. O estoicismo, para ele, era mais do que sabedoria, era ação. Se você está gostando dessa reflexão, prepare-se, porque no próximo bloco vamos mergulhar mais fundo nos ensinamentos centrais de Epicteto. Como lidar com a dor emocional, como alcançar a liberdade, mesmo vivendo em um mundo caótico. E como desenvolver uma mente imperturbável diante das adversidades. Desenvolvimento. Tema central: como desenvolver uma mente imperturbável com base nos ensinamentos de Epicteto. 1. A dicotomia do controle. O alicerce estoico. Epicteto começa sua filosofia com uma verdade simples e poderosa. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Ele nos convida a dividir tudo o que vivemos em duas categorias. 1. O que depende de mim. Minhas ações, minhas decisões, meus valores, meus julgamentos. Ele nos convida a dividir tudo o que vivemos em duas categorias. 1. O que depende de mim. Minhas ações, minhas decisões, meus valores, meus julgamentos. 2. O que não depende de mim. A opinião dos outros, o clima, o passado, o futuro, a morte, a política, o comportamento alheio. Esse ensinamento parece simples, mas a maioria das pessoas vive justamente o oposto, gastando energia, tentando mudar o que está fora de seu alcance, enquanto negligencia o que realmente está sob seu poder. Frase de impacto para engajamento. Você está se preocupando com o que controla? Ou se afogando no que não depende de você? 2. A liberdade estoica. Mesmo em correntes, Epicteto sabia que liberdade verdadeira não é externa, mas interna. Epicteto sabia que liberdade verdadeira não é externa, mas interna. Mesmo sendo escravo, ele se considerava mais livre que os seus próprios senhores. Por quê? Porque ele não era escravo de suas emoções, do orgulho, do medo, do desejo de controle ou da raiva. Ninguém é livre até que seja senhor de si mesmo. Quantos de nós hoje vivemos aprisionados sem perceber? Vivemos presos ao celular, à validação dos outros, ao medo do julgamento, ao passado. Epicteto propõe um caminho de libertação interior.
o domínio da mente, das paixões e das reações. 3. A opinião é o veneno e o antídoto também. Não são os fatos que perturbam os homens, mas os juízos que fazem sobre os fatos. Essa é uma das frases mais famosas de Epicteto e uma das mais mal compreendidas. Quando você diz fulano me irritou, Epicteto diria: não, você se irritou com o que pensou sobre o que fulano fez. É difícil aceitar isso? Sim, mas é libertador, porque devolve a você o poder de mudar sua realidade emocional. Exemplo prático. Duas pessoas enfrentam a mesma situação, uma crítica no trabalho. Uma entra em colapso emocional, sente-se humilhada. Exemplo prático. Duas pessoas enfrentam a mesma situação, uma crítica no trabalho. Uma entra em colapso emocional, sente-se humilhada. A outra ouve com atenção, filtra o que serve e segue firme sem se abalar. A crítica é a mesma, mas o julgamento interno sobre a situação é que muda tudo. Como cultivar a força interior em um mundo caótico? A resiliência começa no pensamento. Epicteto nos ensina que as emoções negativas não são inimigas, mas sinais. Elas apontam para onde estamos julgando mal a realidade. Se você sentir raiva, frustração ou inveja, pergunte-se: qual julgamento estou fazendo sobre essa situação? Estou esperando que o mundo seja como eu quero ou aceitando ele como é? Se você sente raiva, frustração ou inveja, pergunte-se: qual julgamento estou fazendo sobre essa situação? Estou esperando que o mundo seja como eu quero ou aceitando ele como é? O estoico não é frio, ele sente, mas não é dominado pelo que sente. Exercício mental proposto por Epicteto. Sempre que algo ruim acontecer, diga a si mesmo: isso não me foi dado para me derrubar, mas para me treinar. Assim como o lutador precisa do adversário para se fortalecer, o estoico vê a dificuldade como parte de seu treino interior. O autocontrole é um superpoder. Vivemos numa época onde tudo estimula o imediatismo. Prazer rápido, respostas rápidas, julgamentos rápidos. Epicteto nos convida a fazer o oposto. Pausa, reflexão, escolha consciente. Vivemos numa época onde tudo estimula o imediatismo. Prazer rápido, respostas rápidas, julgamentos rápidos. Epicteto nos convida a fazer o oposto. Pausa, reflexão, escolha consciente. É melhor morrer de fome tendo vivido em conformidade com a própria razão, do que viver com o estômago cheio tendo traído a própria alma. Autocontrole não é repressão, é clareza. Exemplo prático. Você está prestes a responder alguém com raiva. Epicteto diria: você vai agir como um tolo só porque ele agiu como um tolo? A escolha é sua, sempre foi. Virtude, o único bem verdadeiro. Para Epicteto, o bem não está em bens materiais, status ou fama. O verdadeiro bem está em agir com virtude, ou seja, com sabedoria, coragem, justiça e temperança. Ele diria: você pode estar pobre, doente, solitário, e ainda assim ser feliz se estiver em paz com sua consciência. A virtude é a bússola moral do estoico. Ela é mais valiosa que ouro, pois não depende de fatores externos. Exemplo histórico. O imperador Marco Aurélio, aluno indireto de Epicteto, governava um império, mas ainda assim anotava em seu diário: o que importa não é o que os outros fazem, mas o que você faz com o que está ao seu alcance. Chegamos ao fim dessa jornada pelos ensinamentos de Epicteto, mas talvez este seja apenas o começo de uma nova forma de viver. Se você chegou até aqui, parabéns. Poucos têm a coragem de olhar para dentro, questionar suas emoções e buscar o controle da própria mente. Você agora carrega ferramentas poderosas: a dicotomia do controle, a prática da virtude, o domínio das emoções. Mas a verdadeira transformação só acontece quando você coloca tudo isso em prática, no calor da vida real. Comente abaixo: gratidão.